Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus Chegamos hoje ao último episódio da série Bem-aventurados ou Felizes. Nos últimos 5 meses, nós buscamos na Santa Bíblia, no Evangelho de Mateus, no livro do Apocalipse, no livro dos Salmos e outras partes da Bíblia, nós buscamos promessas de Deus, de que são felizes, têm a felicidade do céu, a felicidade de Deus. Aqueles que procuram andar nos caminhos do Senhor e viver em fidelidade na sua presença. E eu estou feliz, estou contente por hoje chegar ao último programa dessa série especial e eu louvo a Deus porque posso dizer, conforme está escrito na palavra, até aqui nos ajudou o Senhor. E é muito bom ter a sua companhia. Se você assistiu a todos os programas da série, muito obrigado aí por sua audiência, por seu carinho, sua parceria, sua amizade. E se você perdeu algum desses episódios, é só você procurar no ntplay.com. Lá tem toda a nossa programação relacionada. Você pode assistir toda a série Bem-aventurados, você pode assistir a série Os 10 Mandamentos, a série sobre o Evangelho de João e tantos outros temas bíblicos já apresentados aqui no programa A Voz da Profecia. Hoje a gente vai ver testemunho de algumas pessoas queridas que falam sobre a sua expectativa quanto ao céu, quanto à eternidade, como será viver feliz, em paz, no lugar de plena harmonia e justiça, na presença de pessoas queridas e, acima de tudo, diante do nosso Deus. Você vai ouvir, é claro, o Quarteto Arautos do Rei cantar suas deliciosas músicas e eu terei o prazer de abrir a Bíblia mais uma vez para a gente pensar hoje nesse tema, Felizes para Sempre. Chegou a hora, já está no ar, é o seu programa A Voz da Profecia.
uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu e o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Você também sente um frio na barriga quando olha para o céu? Só de pensar que a estrela mais próxima de nós, fora do sistema solar, está a 41 trilhões de quilômetros, nos leva a entender que existe muito mais do que conseguimos enxergar. De acordo com o modelo escalonado do Sistema Solar divulgado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se o Sol fosse do tamanho de uma mini bola de basquete, a Terra seria equivalente a 1 grão de areia. Lembrando que estamos falando apenas do Sistema Solar. Diante disso, o que você sente ao olhar para o infinito? As palavras eterno e infinito são um pouco difíceis de entender, pois nós somos acostumados a ver tudo tendo um começo, um meio e um fim. Até a nossa vida tem fim.
Mas aí olhamos para o céu e constatamos que realmente o infinito existe. O que será que tem além das nuvens? Eu acho que o céu é um espaço de paz, harmonia. É isso que eu penso. A gente tem na imagem, né? Pessoa vestida de branco, um lugar bonito, um céu ensolarado, um local assim. Eu acredito que tenha o próprio Criador, seu Filho e miríades de anjos. O céu é um lugar onde vive sem maldade, né? Onde habita somente o bem. Você acredita que existe reino dos céus? Da forma, desse jeito cristão, né? Essa concepção cristã, acho que não. De céu com anjos e um Deus lá para te julgar, para saber se você foi bom ou não, acho que não. Mas eu acho que tem uma coisa além, eu só não sei dizer o que é. Você acredita que existe reino dos céus? Não, eu não tenho religião. Mas quando fala em céu, o que você pensa? Tenho a mínima ideia, eu acho que eu não tenho religião. Então eu não acredito que nós vai para lugar nenhum. Morreu, acabou. Eu acho que existe, senão não teria razão da gente estar aqui, né? Deve ter alguma coisa além disso aqui, dessa experiência que a gente tem hoje, né? É uma outra dimensão, né? Onde os seres têm uma elevação maior de consciência. E se você está apto a conviver nesse lugar, é para lá que você vai. Como que é o céu para você? É um lugar só de paz e tranquilidade. Muito bom. Bem diferente do que vivemos aqui. Pretendo um dia chegar lá. Estamos lutando para isso, né? Se Deus quiser. E esse tempo já está chegando. Daqui a pouco nós estamos lá. Céu. Para o dicionário, um substantivo masculino. Para Oscar, um lugar onde ele quer morar. Mas eu creio que ele volta mais breve do que nós estamos pensando. Isso é que eu acredito e creio e peço a Jesus que ele volte o mais rápido possível, porque o mundo que nós estamos vivendo não é um mundo bom para a gente ficar. Então ele tem coisas muito melhor para nós. Porque a promessa que ele fez ali em João 14, aquilo para mim é uma das coisas que me dá muita esperança mesmo, que Cristo está preparando uma morada muito melhor do que o que nós temos. Apesar de tanta complexidade, faz bem olhar para o alto e aceitar a nossa limitação. São nestes momentos em que começamos a entender o que disse o apóstolo Paulo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É tão bom pensar nisso, não é? É tão bom pensar como será a eternidade, como será viver na presença de Deus, nesse ambiente de paz, de harmonia, de justiça, de bondade. Como será maravilhoso. É tão bom que parece até um sonho irreal, não é? Uma impossibilidade. Mas creia, isso é promessa de Deus para você e para mim. O céu é real. Deus tem planos grandiosos, muito maiores do que os maiores que a gente pode imaginar. O Criador de todas as coisas, Ele está conduzindo a história na sua direção e no momento certo a eternidade vai começar e o céu será uma realidade. Mas até que esse dia chegue, eu quero convidar você para a gente seguir estudando a Bíblia com muito afinco e dedicação. Eu tenho aqui nas minhas mãos o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Esse material é um lindo curso bíblico preparado especialmente para você, para que você possa compreender melhor as Santas Escrituras. Se você desejar esse presente, é só pedir que a gente lhe manda. Não lhe custa absolutamente nada, é um presente da Novo Tempo para você. Liga para a gente, telefone 0 operadora 12 21 27 31 21.
você pode ligar no horário comercial, tá bom? E fala com a nossa equipe da Escola Bíblica. Outra possibilidade é você pedir o DVD através do WhatsApp. O número você vê aí na tela. Manda uma mensagem de texto para a gente por meio desse número e nós vamos fazer contato com você e em pouco tempo esse material estará nas suas mãos. Mas, por favor, ao recebê-lo, estude, tá bem? Estude porque vale a pena. Essa é uma mensagem de Deus para você. Agora a gente vai para um pequeno intervalo, mas você fica aí, eu fico aqui e já volto. E nós vamos pensar nesse delicioso tema, Felizes para Sempre. Que prazer estar com você, esse é o seu programa A Voz da Profecia e hoje nós chegamos ao último programa da série Bem-aventurados. Eu quero mais uma vez agradecer a você que acompanhou toda a série e se não acompanhou, como já disse, você pode assistir no ntplay.com, tá bem? Toda essa série Bem-aventurados, desde o primeiro programa, que foi na primeira semana de janeiro, toda a série está lá para que você possa acompanhar essas lindas promessas de Deus para os seus filhos. Vivemos num tempo tão difícil, tantos problemas, tanta gente por aí amargurada, triste, infeliz, solitária, e a palavra de Deus vem como um bálsamo, vem como um lenitivo. A palavra de Deus vem para nos refrigerar, nos tranquilizar e nos dar certeza de que nós não estamos sozinhos nesse mundo, porque o nosso Deus está conosco. Eu quero orar com você então, antes da gente abrir a Bíblia. Vamos orar? Pai querido, nossa gratidão, Senhor, por toda a série Bem-aventurados. E agora, nesse último programa relacionado a esse tema, eu te peço, usa-me mais uma vez, Senhor, para que Tua palavra siga sendo clara, sendo profunda e alcançando nossa vida e nosso coração. Nós oramos agradecidos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos à Bíblia, Apocalipse capítulo 19, verso 9. Bem facinho de você achar. É só ir para o finalzinho da Bíblia e voltar aí umas 2 páginas. Apocalipse capítulo 19, Apocalipse 19, no verso 9. Está escrito assim: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. João diz que o anjo lhe disse assim, escreve, bem-aventurados ou felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E ainda acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Felizes aqueles que são chamados para uma festa de casamento. E quem é que está casando? São as bodas do Cordeiro. É o casamento do Cordeiro. Você já sabe que no Apocalipse, o Cordeiro representa o Senhor Jesus Cristo. É a festa de casamento de Jesus. Mas como assim? Vamos entender o contexto. Quando a gente estuda esse texto bíblico dentro do seu contexto, então nós entendemos que as bodas mencionadas aqui se referem ao Senhor Jesus Cristo recebendo o seu reino, representado pela Nova Jerusalém. É a sua coroação como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores no céu, no fim do seu ministério sacerdotal. A ceia das bodas é a celebração do triunfo do bem sobre as forças do mal. Inclusive, essa festa tem começo, mas não terá fim. Glória a Deus por isso. Nesse casamento, inclusive, não haverá divórcio, não haverá separação, porque é uma aliança feliz e eterna. E também, nesse caso, não se aplica aquela velha sentença até que a morte o separe, porque não haverá separação por motivo algum. Serão felizes para sempre, serão eternamente felizes. Isso é a palavra de Deus. A noiva, simbolicamente, é a santa cidade, é a Nova Jerusalém. Está aqui mesmo pertinho, olha, Apocalipse capítulo 21. Confira aí na sua Bíblia.
Apocalipse capítulo 21, versos 1 e 2, está escrito assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. João diz que ele teve o privilégio de ver, quando João estava exilado lá na ilha de Pátimos, no mar Egeu, no primeiro século da era cristã, e recebeu essas revelações magníficas de Deus. João diz que ele teve o privilégio de ver novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, ele diz, e o mar já não existe. E eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, que descia da parte de Deus, vinda do céu, ataviada ou preparada como noiva adornada para o seu esposo. Você está sendo convidado para as bodas do Cordeiro, para a união do Cordeiro com a sua noiva, com a sua esposa, a nova Jerusalém. Mas olha aqui, pense comigo uma coisa: qual é o valor de uma cidade sem gente? Uma cidade sem gente, geralmente a gente chama de cidade fantasma, não é verdade? Porque são os moradores que dão vida, dão beleza e significado ao lugar. Pode até ser uma cidadezinha pequena, um lugarzinho simples, mas se ali há alguém, assim, que nós amamos, aquele lugar, por mais simples que seja, torna-se um lugar especial. Agora vamos aqui a Apocalipse 21, a partir do verso 3, e você já vai entender onde eu quero chegar. Está escrito assim: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, ou eis a habitação de Deus com os homens. E o texto diz assim: Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Tremendo, hein? Os filhos de Deus, de todos os tempos e lugares, habitarão a nova Jerusalém. Estarão juntos ali na presença do Senhor, conforme diz o texto bíblico. Do seu trono, o Senhor diz: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo será o seu Deus. E o Senhor enxugará dos olhos de seus filhos toda lágrima. Eu já disse aqui no programa para você que essa é uma expressão figurada, que significa que na nova terra, na nova Jerusalém, quando a eternidade começar para os filhos de Deus, nós não teremos mais motivos para chorar, para nos entristecermos, para nos angustiarmos, como nós temos nesse mundo perdido. Glória a Deus por isso. E o texto continua dizendo assim, que as primeiras coisas passaram, ou seja, a maldição acabou, a realidade presente estará no passado, Deus fará novas todas as coisas. E ainda mais, aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, são genuínas, são confiáveis, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, e o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Essa é uma promessa para os vencedores, e os vencedores são todos aqueles que confiam no Senhor, que recebem Cristo como Salvador pessoal, que o declaram diante de Deus e dos homens e permanecem confiantes no Senhor. Estes são os vencedores, estes são aqueles aptos para habitarem a nova terra, para povoarem a nova Jerusalém.
Mas eu quero voltar com você ao capítulo 19, onde nós estávamos no princípio. Aqui, Apocalipse capítulo 19, agora a partir do verso 6, está escrito assim: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Observe, a Nova Jerusalém é uma cidade linda, encantadora, porém o que há de mais lindo na cidade são os seus moradores. O que há de mais lindo nos moradores, de acordo com a palavra, são suas vestes de linho finíssimo, brilhante e puro. E o texto diz que estas vestes de linho finíssimo, brilhante e puro, são os atos de justiça dos santos. Ou seja, a vida deles, a nova vida que eles recebem de Deus com um novo caráter, um caráter transformado à semelhança do caráter de Cristo. Eu amo o texto de João, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 2. E eu sei que já mencionei algumas vezes aqui no programa A Voz da Profecia. Lá João diz assim: Amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Agora, diz João, nós somos filhos de Deus. Nós que fomos criados por Deus, mas também por Ele nós somos resgatados. O seu poder nos criou, a sua graça nos resgatou. Nós agora, pessoas convertidas, que já nasceram de novo, que estão andando e vivendo no reino da graça de Deus, nós agora somos filhos de Deus duas vezes, para valer, pela criação e pela redenção. Por isso João diz assim: agora nós somos filhos de Deus. Mas veja, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. João está dizendo assim que a obra que Deus começou na sua vida, Ele ainda não concluiu. Ainda há algo mais de Deus para ser feito na sua vida. E se o que Deus já fez, se o que Deus já fez é bom, foi bom, o que Deus fará será ainda melhor, será ainda mais grandioso. Agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas João diz assim: sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, quando Jesus voltar em glória para buscar a igreja, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque nós haveremos de vê-lo assim como Ele é. Aqueles que viram o Jesus de Nazaré nesse mundo não viram o Senhor assim como Ele é, porque a sua divindade, sua glória, estavam veladas por sua humanidade e não poderia ser diferente. Mas João diz que quando Jesus se manifestar, nós vamos vê-lo assim como Ele é. Nós vamos vê-lo em toda a sua glória, em toda a sua majestade, em todo o seu esplendor. Que privilégio grandioso! Porém, privilégio maior ainda do que vê-lo será o privilégio de nos tornarmos semelhantes a Ele. Claro que nós não seremos iguais a Ele, jamais, porque Ele é Deus. E o Senhor estará sempre infinitamente acima de nós em todos os aspectos, mesmo na eternidade. Mas na eternidade, João diz que nós seremos semelhantes a Ele. Se você já está ficando parecido com Jesus hoje, quando pela fé você anda com Ele e procura ser fiel ao Senhor e à sua palavra, acredite, meu amigo, minha amiga, você vai ficar muito mais parecido ainda, muito mais parecida ainda com Jesus, quando Ele voltar em glória, quando o nosso corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando o nosso corpo mortal se revestir da imortalidade, nós ficaremos muito mais parecidos com Ele. O nosso caráter será transformado à semelhança do caráter dEle. A maior bênção da vida eterna não será viver para sempre e nunca morrer. A maior bênção da vida eterna será viver sendo semelhantes a Ele.
com uma natureza santa, uma natureza pura, uma natureza espiritual. Oh, isso é grandioso! Não há palavras que consigam definir a grandiosidade disso. Então, sim, a partir daí nós alcançaremos a felicidade plena, nós alcançaremos a felicidade celestial. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam está muito além do melhor que a gente pode imaginar. Lembra das palavras de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Geralmente a gente gosta de citar esse texto pensando na grandiosidade do que Deus tem preparado para nós. É primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Paulo diz assim, como está escrito, porque ele está citando Isaías, capítulo 64. Ele diz, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é tremendo isso? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano. Por mais que você seja um sonhador, por mais que você goste de pensar como vai ser o céu, como vai ser a eternidade, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas é verdade que, estudando esse texto de Paulo e analisando o seu contexto, a gente entende que, primeiramente, Paulo não está falando sobre o reino da glória de Deus. Ele não está falando sobre a eternidade. Paulo está falando, primeiramente, a respeito da obra que o Espírito Santo realiza em nossa vida hoje. Essa é a aplicação primária desse texto. Paulo está falando sobre a alegria que vem ao coração pelo perdão de Deus. Ele está falando sobre o poder transformador de Deus na vida daqueles que se rendem ao Espírito Santo e passam a ter uma mente espiritual, a mente de Cristo, passam a discernir as coisas espirituais e terem um entendimento do reino da graça de Deus. Essa é a ideia primeira desse texto, mas a gente pode fazer uma aplicação secundária. Por extensão, a gente pode olhar para o futuro e pensar na eternidade, e pensar assim que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nunca penetrou em coração humano aquilo que verdadeiramente Deus tem preparado para aqueles que o amam. Outro dia, lendo o livro O Grande Conflito, de autoria de Ellen White, e aliás, coincidentemente, ontem eu encontrei um amigo que me mostrou de longe esse livro e disse assim, eu estou impressionado, nunca vi algo tão lindo. E eu disse para ele, meu amigo, talvez depois da Bíblia, esse seja o maior livro, o mais magnífico livro produzido em todos os tempos. Eu realmente admiro muito esse livro, O Grande Conflito, inclusive recomendo para você. Se você nunca leu esse livro, O Grande Conflito, de autoria de Ellen Goldwhite, eu sugiro você que leia esse livro. É simplesmente magnífico. Ele está todo baseado na palavra de Deus e abre nossa mente, nossa compreensão a respeito de profundos assuntos da palavra de Deus. Quando você lê o livro O Grande Conflito, você não tem dúvida de que aqueles que são fiéis a Deus e andam nos caminhos de Deus, eles têm a vitória assegurada pelo Senhor, porque a nossa vitória vem do Senhor. No livro O Grande Conflito, página 677, há uma declaração que eu até anotei aqui nas últimas páginas da minha Bíblia. Esse texto fala a respeito exatamente da eternidade. Quando a eternidade começar para os filhos de Deus, está escrito assim, todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus. Com visão desanuviada, olham para a glória da criação, achando-se sóis, estrelas e sistemas planetários, todos na sua indicada ordem a circular em redor do trono da divindade. Em todas as coisas, desde a mínima até a maior, está escrito o nome do Criador, e em todas se manifestam as riquezas de seu poder. E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais aprendem os homens acerca de Deus, mais lhe admiram o caráter. E na última página do livro, último parágrafo, está escrito assim, pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado,
uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Ei, como vai ser grandioso quando a eternidade começar! Nós teremos o privilégio de conhecer a Deus de uma maneira muito mais ampla e profunda do que nós o conhecemos hoje. E se o conhecimento de Deus que nós temos hoje já nos encanta, já nos faz render aos seus pés em atitude de adoração e louvor, imagine você como será quando a eternidade começar e nós tivermos esse privilégio de conhecermos a Deus com mais profundidade, de compreendermos o quanto Ele nos amou, o quanto Ele nos ama, o quanto Deus agiu para o nosso bem e para a nossa salvação. Como será grandioso, como será lindo quando o pecado e pecadores não mais existirem e tudo for purificado e Deus colocar em você e em mim uma natureza santa, pura, espiritual. Como será lindo quando o nosso caráter se tornar semelhante ao caráter do nosso Salvador. Como eu disse, aí sim, nós vamos encontrar a felicidade plena e nós vamos viver a vida na sua intensidade, na sua beleza, na sua grandiosidade. Eu gosto de pensar que o que nós temos hoje aqui, em relação à vida, é só uma gotinha de água, diante do manancial de águas preparadas por Deus para os seus filhos. O que a gente tem aqui é só uma gotinha de água. E eu digo mais para você, ainda é uma gotinha de água suja, porque em decorrência do pecado, da separação de Deus, nossa vida está estragada, você sabe disso. Há muita maldade, não é? Há muita injustiça, há muito orgulho, muito egoísmo, muito racismo, muita discriminação. Há muitas pessoas que são desprezadas e vivem uma vida extremamente sofrida. Oh, esse é um mundo injusto, esse é um mundo caótico. Além da nossa vida ser muito curta e incerta, mesmo que você viva 90, 100 anos, quem chega a essa idade conclui de que tudo passou muito rápido. A gente quer viver mais. A vida é curta e é incerta. É só uma gotinha de água e ainda uma gotinha de água suja. Mas acredite, quando a eternidade começar, aí então viveremos um manancial de águas cristalinas. Deus fará, como costuma cantar o quarteto, Deus fará tudo novo de novo. Deus fará novas todas as coisas. E pense comigo, se é bom viver agora, imagine você como será viver nesse mundo, nesse novo mundo preparado por Deus, sem injustiça, sem sofrimento, sem maldade, sem orgulho, sem discriminação. Imagine você como será viver nesse novo céu e nova terra preparado por Deus para aqueles que o amam. Lá em Mateus, no capítulo 22, depois de Jesus contar uma história, uma parábola, em que um rei convida para a festa de casamento de seu filho e muitos rejeitam o convite. O mestre conclui sua história dizendo assim: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, diz Jesus, mas poucos são escolhidos. No verso 14, há essa conclusão. Veja, o rei da parábola que convida para a festa de casamento do seu filho representa Deus. É um chamado para as bodas do Cordeiro. É um chamado para a celebração de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É um chamado para que nós habitemos a Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Mas, infelizmente, o rei chama e muitos rejeitam o convite. E no final, Jesus conclui dizendo: muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Cada um tem a liberdade de aceitar ou rejeitar. Os escolhidos, evidentemente, são aqueles que aceitam o convite. A graça de Deus convida a todos. As nossas decisões é que nos incluem ou nos excluem da Cidade Santa.
As nossas decisões é que nos colocam para dentro ou para fora do reino de Deus. Mas o reino de Deus está aberto e disponível a todos quantos queiram. É aqui, Apocalipse 22, verso 17. Última página da Bíblia. Olha só o que está escrito. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem quiser, diz o Senhor, é para todos quantos queiram. Ninguém é discriminado, ninguém é excluído, ninguém é abandonado. Há lugar para todos na casa do Pai. Há lugar para todos na cidade santa, na cidade de Deus, na Nova Jerusalém. Quem quiser, diz o Senhor, venha e receba de graça a água da vida. Quem quiser, venha e receba o direito à imortalidade, o direito à vida eterna. Meu amigo, minha amiga, nós estamos sendo chamados por Deus nessa hora. E é claro, eu não posso concluir essa série sem fazer esse apelo para você. Você que talvez tenha estudado a Bíblia e tenha compreendido as Escrituras. Você tem tido a oportunidade de ter esse conhecimento. Talvez, além de outras formas, de outras possibilidades aqui, através da Novo Tempo. Você tem estudado a Bíblia com a gente aqui. A gente agradece você por esse carinho, por essa parceria, por essa amizade. Deus tem falado ao seu coração através da Novo Tempo, seja pela TV, seja pelo rádio, seja pela internet. É possível que Deus tenha usado outras pessoas conhecidas suas, talvez parentes, amigos, vizinhos, não sei, mas Deus tem colocado gente no seu caminho para lhe falar de Deus, para lhe mostrar a direção do Senhor. E o meu apelo para você nessa hora é esse: aceite o convite da graça de Deus. Diga assim: Senhor, eis-me aqui. Eu estou honrado por ser convidado pelo Senhor para a festa de casamento do seu filho, para as bodas do Cordeiro. Eu quero, Senhor, fazer parte desses convidados que aceitam o chamado, que recebem o convite do Senhor. Eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal. Eu quero andar nos caminhos dele. Eu quero viver segundo toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero ser uma nova pessoa pela graça de Deus. É esse o desejo do seu coração? Então eu lhe peço, manifeste isso. Diga isso para Deus hoje mesmo e agora. Terminando esse programa, jogue-se de joelhos no chão e diga assim: Senhor, eis-me aqui. Tua palavra tem me chamado, tem tocado o meu coração, tem me mostrado o caminho. Eis-me aqui, Senhor. Apesar da minha indignidade, eu me rendo a Ti. Eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E ao levantar-se dessa oração, eu lhe peço, procure uma igreja. Vá à igreja adventista do sétimo dia mais próxima da sua casa e diga lá para os irmãos: olha, eu tenho estudado a Bíblia, eu tenho compreendido, Deus tem me chamado, eu recebo Jesus como meu Salvador pessoal, eu quero inclusive ser batizado como manifestação da minha entrega a Cristo. Ei, batismo não é para a gente se unir à igreja simplesmente. Batismo é, acima de tudo, uma união com Cristo, é uma união com o Cordeiro de Deus. É claro que quando você se batiza, você passa a fazer parte da igreja de Deus, mas isso é uma consequência de você estar em Cristo e Cristo está em você. Quando nós somos batizados, nós estamos nos entregando a Cristo, nós estamos assumindo Jesus diante de Deus e diante de todos os homens. Então vá à igreja e diga: eu quero ser batizado, eu quero ser um discípulo assumido de Cristo, eu não quero ser apenas um fã, um admirador de Jesus que fica à distância, eu quero estar próximo. Eu quero ser discípulo, eu quero ser seguidor. Eu tenho certeza que os irmãos receberão você com muito carinho. Os irmãos, o pastor vão orientar você, vão tirar talvez alguma dúvida e lhe conduzir em relação a alguma questão que talvez você precisa decidir, resolver, mas tudo será bem conduzido, bem orientado e logo, logo você será batizado. Você estará unido à igreja de Deus e juntos nós nos prepararemos para o encontro com o Senhor. Porque aquele que vem virá e não tardará. Um dia a eternidade vai começar para os filhos de Deus e todos aqueles que creram no Senhor e no Senhor permaneceram, eles vão viver essa doce e bendita esperança. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, permaneça firme na sua fé, não abra mão do seu Deus, não abra mão da palavra de Deus, não desista dos caminhos do Senhor e da igreja do Senhor.
porque Deus é fiel em cumprir sua promessa. Se você permanecer nele, ele permanecerá em você. E a vitória do Senhor será também a sua vitória. Um dia, quando a eternidade começar, nós estaremos lá, entre os vencedores, entre aqueles que amaram a Deus de todo o coração e permaneceram leais a Ele. O quarteto vai cantar agora. A música está preparada. E essa música é forte, hein? Essa é uma das mais fortes músicas do quarteto Arautos do Rei. A Igreja de Deus, os filhos de Deus, muitos, milhares e milhares pelo Brasil e pelo mundo gostam de cantar essa música. Essa música diz que já está tudo pronto, que a mesa está posta, a festa está preparada. E o pai então olha para o filho e diz assim: filho, chegou a hora, vai buscar os meus remidos, vai buscar aqueles pelos quais você morreu. Então Cristo vem em glória para buscar a sua igreja. A eternidade vai começar e nós estaremos juntos na eterna presença do Senhor. Ouça agora a mensagem cantada pelo quarteto Arautos do Rei. Chegou a hora. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora, vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta, está provado, o mal não presta, chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem pedi na cruz, resgatei. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: filho, vai, chegou a
vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta, está provado, o mal não presta, chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa, filho, me traz de volta quem criei, quem perdi, e na cruz resgatei. Outro dia, conversando com um amigo, ele me disse assim: se em 6 dias de atuação nesse mundo, Deus transformou o caos e criou todas as coisas belíssimas que há neste mundo, imagine o que Ele já deve ter preparado nesses últimos 2000 anos para aqueles que o amam. Oh, sim, já está tudo preparado e é grandioso, é lindo. Não há palavras humanas que consigam descrever a beleza, a perfeição, a maravilha que o nosso maravilhoso Deus já preparou para aqueles que o amam. Por isso eu insisto com você, permaneça firme na sua fé. Não deixe que o mundo, o pecado e o diabo roubem do seu coração a bendita esperança, porque um dia nós, filhos de Deus, estaremos felizes para sempre na presença do Senhor. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, depois que Pedro fala a respeito de muitas pessoas que são céticas, que são incrédulas e que até zombam da palavra de Deus e descreem no Senhor, desprezam os caminhos de Deus, depois de falar dessas pessoas que ridicularizam o caminho de Deus e descreem no fato de que o Senhor reina e Ele virá em glória para buscar a sua igreja, então Pedro, pensando nos filhos de Deus que são fiéis ao Senhor, ele diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É assim mesmo. Nós, porém, os homens podem pensar o que quiserem, podem falar o que quiserem, eles podem viver como quiserem, até porque Deus dá liberdade a todos, mas nós, porém, segundo a sua promessa, de acordo com a palavra do Senhor, nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A nossa esperança está firmada no Senhor e o Senhor não nos desamparará. O Senhor não vai desistir jamais do seu plano. Assim como Ele veio a primeira vez para a nossa salvação, Ele virá a segunda vez para a nossa redenção final. Deus abençoe você. Permaneça firme na sua fé. Um dia nós estaremos juntos, felizes para sempre, na eterna presença do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, glorioso Pai, bendito seja Teu nome por tudo, Senhor. Ao concluir essa série aqui no programa Voz da Profecia, eu te peço, faze com que Tua palavra permaneça viva em nosso coração, Senhor. Que essa palavra produza frutos para a eternidade, que essa palavra dê sentido e esperança ao nosso coração, e que quando tudo acabar, dessa realidade presente e a eternidade começar para os Teus filhos, que todos nós estejamos lá, entre os vencedores. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado por sua companhia. Permaneça firme na sua fé. Continue confiando em Deus. O bem vai vencer o mal, sim. A vida vai vencer a morte. Os sorrisos vencerão as lágrimas. A alegria vai vencer a tristeza e um dia nós estaremos felizes para sempre na presença do Senhor. Bênçãos de Deus sobre você. Um abraço. Tchau.